sobre as tuas mãos, Pai. Usa ela, Senhor, como boca tua neste lugar, Pai. Usa ela com poder e autoridade, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor, Pai, já entregou para ela, Pai, a palavra, Deus. Toma sobre as tuas mãos, Senhor, esta mulher, juntamente com a sua casa e os seus familiares, Pai. Senhor, que ela possa continuar levando a tua semente, Pai, aonde quer que ela vá, Pai. Oh, Senhor, enche, 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 Pai, com o teu poder, enche com o teu azeite, Senhor. Pai, eu entrego a vida dela sobre as tuas mãos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comente a igreja com a paz do Senhor. Comente a igreja com a paz do Senhor, amém? Comente a igreja com a paz do Senhor, amém? Né? Para mim, é um prazer estar aqui. A Bíblia diz que onde tiver 2, 3 reunidos, o Senhor se faz presente, né? E tenha certeza que Deus está aqui conosco. Porque às vezes a gente se preocupa assim que, nossa, a fulana não veio, o fulano não veio, né? Ah, a igreja está vazia. Se você está aqui, é porque Deus quis para você estar aqui nessa noite. Então se alegra que Deus, que o Espírito Santo de Deus se faz presente no meio de nós. Louvo a Deus pela vida do pastor, pelo convite, a vida da pastora, e louvo a Deus pela igreja. Era para mim estar aqui durante a semana, mas na semana eu não posso estar porque eu estudo, estou fazendo o EJA, né? A gente também tem que pedir para Deus nos dar a inteligência humana. Temos espiritual e a gente também tem que ter a inteligência humana. E não é tarde para estudar, não importa se você tem 40 ou 50, não é tarde para estudar. Pastora, pode desligar. Vai voar tudo, isso. Pastor, tem aquele microfone sem fio? As meninas do lado, né? Não estou sozinha, estou com a minha filha, né? E louvo a Deus por estar aqui. Dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, né? Quando o pastor me fez o convite, obrigada. Quando o pastor, isso está bom. Aí não dá para forçar a voz. Quando o pastor me fez o convite, né? Aí eu abri um tema e Deus me deu um tema. Aí eu queria que você pegasse a sua Bíblia para nós poder fazer a leitura. Se vocês puderem, vamos lá. Livro de Gênesis 47. Gênesis 47, versículo 13 a 17. Livro de Gênesis. Quem puder se colocar de pé, vamos ler a palavra rapidinho, rapidinho. Livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 13 a 17. Posso fazer a leitura? Gênesis, capítulo 47, versículo 13 a 17. Vou fazer a leitura. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. 14. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que comprava. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Por enquanto o dinheiro nos falta. 16. José disse: dai o vosso gado, eu vos darei o vosso gado, se faltar o dinheiro. 17. Então trouxeram o seu gado a José. Assim José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas
dos jumentos e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Amém? A igreja pode se sentar? Quando eu estava meditando essa palavra, né? Essa palavra me chama muito a atenção. A Bíblia diz assim que, e eu fui no Gênesis, no começo, que é para mim poder falar de José. A Bíblia diz que Deus, ele aparece a Abraão. Deus fala para Abraão, sai no meio da sua parentela. E Abraão sai e Deus começa a fazer promessas para Abraão. Deus fala para Abraão, Abraão, farei de ti pai de nações, e a sua esposa Sara, no seu ventre sairá reinos. E passa o tempo de Abraão, Abraão morre, Sara morre e fica o Isaac. Deus começa a fazer as promessas para Isaac. E a Bíblia também está dizendo que a Rebeca, ela tinha dificuldades para poder ter filhos, mas Deus, ele tinha promessas na vida de Isaac. O Deus que caminhava com Abraão e Sara, estava também com Isaac. Deus fala para Isaac, no ventre da sua esposa tem 2 nações, o menor vai dominar o maior. E a Bíblia está dizendo que os filhos nascem. E com o tempo os filhos vão crescendo. O mesmo Deus que fez promessa para Abraão se aparece na vida de Jacó. Deus fala para Jacó, Jacó, a terra onde estás deitada darei para a sua semente, e a sua semente será como o pó da terra, do oeste ao ocidente, multiplicarei-te. E a Bíblia está dizendo que Deus, ele começa a fazer essas promessas para Jacó. Eu meditando a Bíblia, promessas feitas, Deus lança as promessas. Só que o nosso Deus, ele é especialista e ele tem os seus mecanismos para poder cumprir a promessa. Quando o Senhor, ele faz a promessa, ele vai cumprir. E quando eu estava meditando essa palavra, eu falei, Deus, como é doloroso esperar a promessa. Como é doloroso quando Deus fala assim, vou fazer a promessa. Tem promessas que ele vai cumprindo e tem promessas que são demoradas. Só que nós, os crentes de hoje, nós queremos que Deus, ele fala a promessa hoje, amanhã ele já cumpre. Para Deus não é assim. A Bíblia diz que o nosso olhar não é o olhar de Deus. As caminhadas de Deus e nossos caminhos são muito diferentes. E Deus, ele tem os seus meios para poder cumprir a promessa. E nessa noite viemos adorar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse Deus está aqui nesse lugar. Não importa se estamos no muito, não importa se estamos no pouco, mas tenha certeza que o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nessa noite. Apenas se liga no trono, que hoje o Senhor vai falar conosco. Deus, ele faz promessa para Abraão, Abraão morre. E Deus, ele vai para Isaac e faz promessa também. A Bíblia está dizendo que depois Deus, ele se aparece a Jacó. Ele faz promessas quando Jacó estava fugindo do seu irmão. Mas uma coisa que me chama a atenção, Deus fala também para Sara, Sara, pastor, no seu ventre sairá reinos. Como vai sair reino? Só teve um filho, Isaac. As coisas de Deus é loucura, né? Mas quando você vai meditando a Bíblia, o Espírito Santo vai te inspirando a Bíblia, aí você vai começar a entender o que Deus, ele fala. Às vezes quando Deus, ele fala, a gente fica assim, como? Mas Deus, ele sabe por que ele fala, e ele não é filho do homem para mentir. Deus, ele tem os seus meios para poder cumprir a promessa. A promessa pode durar 20, 13 anos. A promessa pode durar 10 anos. Tenha certeza que o Senhor, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Ele faz a promessa. Só que para Deus cumprir a promessa que ele falou para Abraão, Isaac e Jacó, ele tinha que ter o meio para poder cumprir a promessa. A promessa que Deus falou para Sara, Sara, no seu ventre sairá reinos. Jacó, a terra onde estás deitado, darei para a sua semente, e a sua semente será como o pó da terra. Quando nós falamos o pó da terra, não tem como a gente contar o pó da terra, tem, pastor? Não tem como. Não tem. Se Deus falar, vai ser como essas cadeiras, dá para nós contar as cadeiras, mas como o pó da terra, não tem. Então era uma coisa grande, tremendo. Só que Deus, para poder cumprir a promessa, ele tem os seus caminhos
Deus ele pega José. A Bíblia diz que Jacó amava muito José. A Bíblia diz que a Jacó ele tinha costume de fazer túnicas para José, de várias cores, dava para José. Só que José também era jovem, 17 anos. Quando ele dormia, Deus falava com José em visões. Só que José não entendia visões que Deus falava para ele. José ele via os seus irmãos se prostrando perante a ele. E José ia nos seus irmãos, quando eles estavam na mesa, eu meditando a Bíblia, eles estando na mesa, aí José relata o sonho. Jacó fala: ei, que sonho é esse? Será que um dia a sua mãe e os seus irmãos vamos se prostrar perante a ti? Que visão é esse? Que sonho é esse? A Bíblia diz que cada vez que José trazia as suas visões, cada vez que Jacó fazia túnica para José, aquilo trazia o quê? Inveja. Como Deus ele tem os seus meios para poder cumprir a promessa, Deus ele começa a criar situações na vida de José. Deus ele começa a criar situações. Deus ele tira José perto de Jacó. Para Deus cumprir a promessa na sua vida, primeiramente Deus tem que te amadurecer. Se você não tiver madura para poder pegar a promessa ou segurar a promessa que o Senhor fez na sua vida, infelizmente você vai destruir a promessa. Só que José era um filho amado. Só que nos planos de Deus, para Deus poder cumprir a promessa, era preciso Deus tirar José perto de Jacó, para ele poder levar José no Egito, para poder amadurecer José. Claro, cada pregador tem o seu jeito de pregar. Nós falamos que foi o inimigo, os seus irmãos queriam destruir. Era preciso também os seus irmãos terem inveja de José, para que eles pudessem vender José. Porque os planos que Deus tinha, a promessa que Deus lançou há anos atrás, Deus tinha que cumprir a promessa. Mas era através de quem? Através da vida de José. Que era José, filho de Jacó. Que era José, neto de Abraão e Sara. A promessa foi lançada, mas era preciso Deus cumprir a promessa. E Deus ele começa a criar situações, tira José na mão de Jacó, um menino de 17 anos. 17 anos precisa de pai. Ah, meu Deus, quando Deus ele tem uma promessa nas nossas vidas, não importa se é menino, se é criança, Deus ele cria situações. Deus podia pegar os irmãos de José, porque eles já eram adultos. José só tinha 17 anos e Jacó protegia José. Mas chegou um tempo, Deus falou: epa, acabou, agora para mim cumprir a promessa, eu vou entrar. E Deus começou a criar situações. José sai, os seus irmãos pegam José, jogam ele, a Bíblia disse, num poço. E os seus irmãos veem os egípcios chegando de longe, os mercadores. A Bíblia diz que eram mercadores, eles compravam mercadorias. Eles trocavam, eles compravam escravos. Você dava moeda, eles davam moeda e eles compravam escravos. A Bíblia diz que quando seus irmãos veem os escravos, os mercantes chegando, eles vendem José e eles levam José para onde? Para Egito. Está entendendo? Só para Deus poder cumprir a promessa, nós vemos o presente, mas Deus ele vê o futuro. E o olhar de Deus não é como o nosso olhar. Eu posso olhar aqui, nós podemos olhar assim para o pastor, olhar para a igreja, falar: nossa, será que não dá para fechar? Mas só que Deus está vendo o futuro. Estou dando um exemplo, não é para fechar. Só que Deus está vendo o futuro. Quando nós olhamos para uma pessoa, falamos: nossa, a vida dessa pessoa não tem jeito. Nós olhamos o presente, o olhar humano. Mas só que Deus ele não olha como o ser humano olha. Nós podemos vir uma pessoa vir na igreja toda destruída. A gente que já está aqui no altar, a gente fala: nossa, eu sou capacitada. Mas Deus começa a pegar aquela pessoa destruída e começa a capacitar. O Espírito Santo começa a capacitar. E a gente fica assustada: nossa, quando ela entrou aqui não estava destruída. Mas Deus começa a capacitar essa pessoa, porque Ele escolheu, porque Deus ele tem a promessa. Para Deus poder cumprir a promessa que Ele falou anos atrás, era preciso tirar José nas mãos de Jacó e levar para o Egito. Era preciso para ele poder ter uma certa maturidade. Porque se José estava perto de Jacó, a promessa não ia se cumprir.
ia se cumprir a promessa. Não sei se a igreja está entendendo. Está entendendo? Eu quero ir devagar para nós poder entender a palavra. José chega no Egito, é colocado na casa de Faraó no Egito. A Bíblia diz que o Potifar, que era servo de Faraó, compra José, leva lá na casa de Faraó. Olha a promessa aí. A Bíblia diz que tudo que José tocava prosperava. Só que quando eu estava lendo a Bíblia também, a Bíblia diz que tudo que Labão tocava, tudo que Jacó tocava na casa de Labão prosperava. O mesmo Deus que fez a promessa para Abraão e Isaac, o mesmo Deus que fez a promessa para Jacó, era o mesmo Deus que foi para José até no Egito. Dá para entender? Eu quero ir devagar. Está entendendo? A Bíblia diz que tudo que o pai de José pegava prosperava na casa de Labão. E a Bíblia também diz que quando José vai na casa de Faraó, começou a ter mudança. Tudo prosperava. Sabe por que prosperava? Porque o dono da promessa estava sobre a vida de José. Mas só que conhecemos a história. Vem a esposa de Faraó. Deite-se comigo. Deite-se comigo. A Bíblia diz que José temia Deus. Não adianta. Não adianta querer destruir a pessoa que tem uma promessa forte. Não adianta. Porque Deus é com essa pessoa. Não adianta querer falar, eu não quero que ele pregue, eu não quero. Não adianta. Não adianta. Não faça isso. É mesmo que você está lutando com Deus. Não adianta. Eu tenho muitos testemunhos. Não adianta. A mulher de Potifar vem e fala, nossa, como você é bonito. A Bíblia diz que José era boa de aparência. Então José era um homem lindo. Só que a Bíblia também diz que José temia Deus. Deite-se comigo. José falou, como que eu posso fazer isso? O meu Senhor me deu liberdade de pegar tudo, de fazer tudo. Mas Ele não me deu liberdade de te tocar. Aquela mulher ficou louca. Gritou. José foge. Fica a capa, o casaco, que era a prova. José vai aonde? Para onde? Na prisão. Só que uma coisa me chama a atenção. Que quando José vai parar na prisão, a Bíblia diz que o chefe, que o moço que cuidava da prisão, ele dá chaves para quem? Para José. O carcereiro, ele dá chave para José. Para José começar a tomar conta dos prisioneiros. Mas José também era prisioneiro. Não só prisioneiro, era escravo também. Então quando nós falamos de escravo, ele não comia na mesa como pessoas comiam, não. Escravo, ele tinha que esperar todo mundo terminar de comer, depois ele comer. E se tiver ainda comida para ele comer? Escravo, tinha alguma coisa para falar? Não tinha. Escravo, tinha direito de alguma coisa? Não. E eu penso que quando a esposa de Faraó fala que ele tentou deitar-se comigo à força, eu acho que eles pegaram José, colocaram ele no tronco, ele foi açoitado. E quando José foi levado para o Egito, eu lendo a Bíblia, ele não foi levado, ai vamos José. Eles colocaram a corrente nas suas mãos e nos seus pés. Que promessa é essa? Pastor, dá para entender? Que promessa é essa? Que Deus é esse? Dá para nós entender os seus caminhos? Não dá. Os seus caminhos não são fáceis, são difíceis. O que é isso? Eu aceitei Jesus ontem. Deus falou que por que você não foi na igreja? Porque Deus fez uma promessa, disse que ia me ajudar na vida financeira. Só que esse dia eu estou sem mistura. E daí? Você acha que se Deus chorar para te abençoar, Deus não vai te abençoar? Mas naqueles tempos eles não tinham que opinar nada. Não tinham que opinar nada. Vamos ler a Bíblia, ver os profetas. O que eles tinham que opinar? Se Deus falava, epa, levanta, vai, eles tinham que ir. A nossa geração é que murmura muito.
Deus me fez uma promessa. E aí? Já vai para 10 anos, eu estou cansada. Não importa se você está cansada, chora aos seus pés, Ele vai cumprir a promessa. Ele fez uma promessa para Abraão, Ele fez uma promessa para Sara, Ele fez uma promessa para Isaac, Ele fez uma promessa para Jacó. Mas para poder cumprir a promessa, Ele usou seus meios. Teve que levar José para o Egito. Quem entende os caminhos de Deus e os seus trabalhares? Quem entende? Eu não entendo. Eu falo, Deus, eu não entendo. Quando eu estou orando, eu falo, Deus, tem dia que eu não entendo. Eu não entendo. Cada um tem um modo de fazer suas orações. Eu falo, eu não entendo. Mas que eu venha confiar em Ti e me dá paciência. Paciência. Paciência para você poder esperar a promessa. Paciência. E me dá sabedoria para me poder esperar a promessa. Porque às vezes dói na alma. A promessa dói. Foi fácil para Abraão? Não foi. Foi fácil para Isaac? Não foi. E por que vai ser fácil para a gente? Vai na prisão. A Bíblia diz que ele chega na prisão, o carcereiro dá a chave para ele. Ele cuidando dos prisioneiros. A Bíblia diz que tudo que ele tocava, fazia de novo, prosperava. A promessa estava gritando mais alto na vida dele. E a promessa fez sofrer o José. A promessa fez sofrer o José. Mas o dono da promessa estava com José. Por isso é que a Bíblia diz que tudo que ele tocava prosperava. A promessa fez sofrer o José. As visões fez sofrer o José. Mas o incrível é que o dono da promessa estava com José. Mesmo sendo escravo, não importa se você tem só um chinelo, não importa se você não tem casa própria, não importa se você só tem uma roupa. Quando as pessoas olham para mim, só tenho uma roupa, não importa. O importante é que o dono da promessa está com você. Não importa, pastor, onde é que eu vou tirar o dinheiro? O que vai ser de mim? Mas anos atrás ele lançou a promessa, ele falou que eu não ia mendigar. E aí, não importa, tenha certeza que o dono da promessa está com você. A promessa fez sofrer o José. A marca da promessa estava na vida de José. A promessa que foi lançado na vida dos seus avós. Está entendendo? Na prisão, prosperava. E a Bíblia diz que havia copeiro, né, pastor? E padeiro, se eu esquecer, me fala. Tiveram sonho. José interpreta sonhos. Quando José foi para o Egito, tinha 17 anos. A Bíblia diz que interpreta sonhos. Ele é esquecido. Uma vez também, Faraó teve sonho. 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Ele fica perturbado. Quem pode interpretar esse sonho para mim? E um dos moços que José interpretou o sonho falou: eu conheço um menino na prisão. Só que eu estava lendo a Bíblia. Quando José saiu para ir ao encontro de Faraó, quando ele chegou no Egito, ele tinha 17 anos. Quando ele saiu da prisão para ir encontrar com o Faraó, ele tinha 30 anos. Com quantos anos que José estava tendo visões? Com 17 anos. Com quantos anos agora que Deus começou a querer cumprir a promessa na vida de José? Com 30 anos. E a Bíblia diz que quando José estava preso, ele não estava preso como aqui, as nossas prisões, que a pessoa vai lá e come. Eles eram, a prisão daqueles tempos, pastor, era buracos. Sabe buracos? Eu li na minha Bíblia. Era buracos. Era buracos grandes, tipo uma caverna, e jogavam todos eles lá.
Não era aqui como bonitinho, vai sair, tem a comida. Não. Mesmo assim, ele sendo lançado na prisão, na caverna, no buraco pela segunda vez, Deus estava com José. Está entendendo? A Bíblia diz que Faraó manda chamar José. E a Bíblia diz que José barbeou-se. Está escrito na Bíblia. Barbeou-se. Por isso que eu te falei no começo. Escravo, ele não tinha nada que falar. Escravo não tinha autoridade de nada. Escravo era maltratado. Escravo não era visto. Aí José vai perante Faraó. A Bíblia diz que ele interpreta as visões de Faraó. Ele fala: haverá 7 anos de fome e haverá também 7 anos de abundância. Aí José fala: epa, se eu fosse você, meu Deus do céu. O dono da promessa estava na vida de José. Deus estava com José. Não importa se você falar: vamos deixar ela sozinha. Se a pessoa tiver a promessa e o dono da promessa estiver com essa pessoa, onde ela pisar vai prosperar. Se tiver o dono da promessa vai começar multiplicando. Se as pessoas não te notam, um dia o dono da promessa fará para as pessoas notarem, fará ver que Deus é na sua vida. A Bíblia diz: José vai, interpreta, barbeou-se. Quando o dono da promessa está contigo, ele te dá o espírito da sabedoria. O que é o espírito da sabedoria? O Espírito Santo de Deus. José falou: haverá 7 anos de fome, de seca. E haverá também anos de abundância. Se eu fosse você, pastor, eu fazia assim. Se eu fosse você. Aí Deus começou a entrar no cenário de José. Aí veio uma coisa na minha mente. Eu falei: nossa, a mulher de Faraó mentiu sobre a vida de José. Ela também estava lá. Porque quando eles estão na mesa comendo, ela também tinha que estar. E quando o Faraó estava preocupado, ela estava. Aí o moço fala: eu conheço um menino hebreu. Só que o sonho de José era voltar na terra do seu pai, Isaac. Na terra do seu pai, Jacó. Eu acho que José fala assim: eu vou lá, interpreto a visão. Assim que eu terminar de interpretar a visão, eu falo para ele: tenha misericórdia, me deixa ir embora no meu pai. Só que Deus, ele tinha outros planos para José. Aguenta firme. Para José não foi fácil, mas tinha promessa. A promessa estava de pé. A promessa estava de pé. Quem é o homem para poder impedir a promessa na sua vida e falar que não vai se cumprir? Quem é o homem? Eu falo para Deus: quem é o homem? Quem é? Nem o meu pai que me teve, nem a minha mãe pode impedir a promessa que Deus tem pela minha vida. Ninguém. José é levado. Interpreta a visão. A mulher de Faraó lá também assistindo. Isso já veio na minha mente. Eu meditando a Bíblia. Ele fala: se eu fosse você faria assim, assim. E Faraó fala assim: será que no Egito encontraremos o jovem tão inteligente, tão sábio como ele? E todo mundo que estava lá. E eu creio que lá não estava só o Faraó. Havia pessoas grandes, posições grandes. Havia príncipes. A Bíblia diz que naqueles tempos havia magos. Naqueles tempos também havia adivinhos. Naqueles tempos havia feiticeiros. Naquele tempo havia princesas.
naqueles tempos havia de tudo. E ele, um escravo no meio de tudo e de todos. Mas só que como o dono da promessa estava com ele, havia uma diferença na vida dele. A inteligência que José tinha, eles não tinham. Eles tinham tudo, ouro, prata, dinheiro, vida boa. Mas eles não tinham Deus. Mas José era escravo, mas Deus estava com José. Você pode estar sozinha, mas com Deus você é a maioria. Está entendendo? Você pode estar sozinha, chorando, gemendo, mas com Deus você é a maioria. José no meio, Faraó fala, será que podemos encontrar naqueles tempos um mancebo? Mancebo significa jovem. O jovem como esse, a sua inteligência, todos eles falam, eu lendo a Bíblia, não. Então, a partir de hoje, eu, Faraó, eu sou rei, depois de mim, será você. José, ele fala, eu acho que no coração dele, eu interpreto e falo para ele, me libera agora, para mim ir embora, ver o meu pai Jacó. Mas o dono da promessa estava com José. Deus surpreende José. Deus ele surpreende, Deus é Deus de surpresa. Deus que nós servimos, acredite e creia que Ele é Deus de surpresa. Ele é Deus de surpresa. Você pode estar chorando hoje, gemendo. Um dia Ele trará alegria no seu coração. E você vai falar, valeu a pena, valeu a pena. E você será governador, depois de mim, será você. E o Faraó tira o seu anel e dá para José. Anel, significado, tem poder e aliança. E aí, quando José foi eleito governador, ninguém podia falar mais nada. Você acha que ele estava com a mesma roupa da prisão, igreja? Não. Começou a mudar, roupa de seda. Depois de Faraó, era José. E a Bíblia diz que veio aquele tempo de abundância, veio o povo se alegrando, mas José lá, porque Deus ele sabia, para ele poder cumprir a promessa que ele fez para Abraão, era preciso levar José no Egito. Para Deus poder dar aquela terra na mão de José. Está entendendo? Aí hoje a gente fala assim, o povo do Egito, o povo de Israel, onde eles foram escravos, no Egito. A Bíblia diz que José veio o tempo de seca. Aí o povo começa a vir para quem? Para José. E era preciso Deus levar José no Egito para ele poder cuidar de quem? Daquele povo. Um escravo para governador. Só que ele não foi só governador, porque a promessa foi lançada há anos atrás na vida dele. José começa a cuidar do povo. Aí o povo começa a vir, ei José, estamos com fome. Olha a inteligência dele. Não havia pão em toda a terra. A fome era muito grave. Estou lendo no 13. De modo que a terra do Egito, da terra de Canaã, desfalecia por causa da fome. Então José recolheu o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. José recolheu o dinheiro, porque a fome era tão extrema, a fome era tão terrível, era na terra do Egito e na terra de Canaã. Então José cuidava daquele todo o povo. E José pegava o dinheiro e levava onde? Na casa de Faraó. Aí eu falei, Deus, se fosse o José de hoje. Você já viu o José de hoje? Você fala assim, irmã, aí a pastora vem, irmã Ana, eu tenho 10 mil, eu queria dar para você pegar para mim, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, vai lá, trabalha para mim,
Sabe, aí eu vou lá, vou trabalhar, o dinheiro começa a dar certo, dá uns 20 mil. Aí a pastora fala, irmã, pastora, tenho aqui 20 mil. Não, irmã, não pode guardar os 20, depois você me dá. Será que no dia seguinte eu vou estar em São Paulo? Já vou estar no outro, já vou estar, não sei, ou já vou estar na Bahia, ou já vou estar na França. Fugir com dinheiro. José de hoje, guardar o dinheiro, 20 mil? Deus me livre. Jesus amado. José podia dar um de louco, pastor, pegar o dinheiro, falei, vou cair fora, vou ver meu pai. Mas José, mesmo com aquela seca, um jovem que temia Deus, um jovem que tinha um coração de governar, um jovem que cuidava do povo, que a promessa foi lançada, Sara, no seu vento sairá reinos, e José foi governador no Egito. Deus cria a situação, os irmãos de José vêm, José dá-se a conhecer aos seus irmãos, fala que eu sou José, e a Bíblia diz que José vai lá, pega o seu pai Jacó, olha a promessa que Deus fez para Jacó, leva Jacó no Egito. Jacó morou no Egito 17 anos. E a Bíblia diz que o povo se multiplicou. Deus cumpriu, realizou a promessa. Mesmo que havia fome extrema, aquele povo, José fazia de tudo para aquele povo não faltar pão. Tragam-me o vosso gado. Enquanto eles traziam gado, José dava pão para eles. Olha, o espírito da sabedoria estava sobre a vida de José. E que o espírito da sabedoria que estava na vida de José venha estar sobre nós. Venha estar sobre as nossas vidas, porque a gente precisa. E que venha nos fortalecer nessa noite. Que o espírito da sabedoria venha nos dar sabedoria e inteligência que o Senhor deu para aquele jovem. Não importa a dor que ele passou, não importa o choro, escravo, ninguém olhava para ele, mesmo ninguém olhando para nós, que o dono da promessa venha estar conosco e olhando para a gente. Porque nos nossos momentos difíceis, eu quero que o pastor me olhe, eu quero que o irmão me olhe, eu quero que o fulano me olhe. Eles são seres humanos, eles não vão te olhar. Você pode explicar a sua dor, mas quem conhece a sua dor é Deus. Quem sabe o que se passa no coração de pastor é Deus. Quem sabe como ele entrou aqui é Deus. Porque a promessa te faz gemer, a promessa te faz chorar. Chorar, falar que eu não quero mais, não vou aguentar. Mas quando você acordar de manhã, o dono da promessa te dá força. Fala, epa, vai, estou contigo. Estou contigo. Porque a promessa, o dono da promessa, ele te fortalece. Fortalece até teus ossos. Que você venha ficar com essa palavra. Pastor, prepara para mim Ludivira Feber, nunca para de lutar. Leia bem aqui a letra. Dá para pagar, né, pastora? Precisa pagar para mim. Então que você venha ficar com essa palavra, amém, igreja? Fique com essa palavra. Eu sei que eu não falei muito, mas eu sei que o Espírito Santo falou conosco no meio, através dessa palavra. E eu queria que a igreja se colocasse de pé. Vamos louvar esse louvor rapidinho. Rapidinho. Adora Ele junto comigo. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus é meia suas guerras. Cante junto comigo, adora Ele. Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir.
após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança pela ida em gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem no coração de Deus. Levanta suas mãos, adora Ele, Ele está aqui. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demorar. Adora Ele, o Senhor está aqui conosco. Oh, aleluia. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após de uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança pela ida em gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem no coração de Deus. Adora Ele. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, engaje a guarda, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape
escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. E toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Levanta suas mãos, adora Ele. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Levanta suas mãos, adora Ele. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar no lugares altos, aonde estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar no lugares altos, aonde estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim
habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar, oh, no lugares altos, aonde estás assentado, acima de todo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Adora Ele. Habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em nós. Habitas em mim. Habitas em mim. Amém. Adora a Deus com as suas palmas, adora Ele. Mas eu agradeço minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a vida do pastor, da pastora, da igreja, por essa oportunidade. Amém? Obrigado, benção. Oh, glória. Louvado seja Deus, né, irmão? Aleluia. Irmão, a benção. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, glória a Deus, né? Quarta-feira é o 7º dia da campanha, vivendo o novo de Deus, recebendo o novo de Deus, né, irmão? Como você preferir chamar. Pastor Jeremias vai estar pregando, né? Acho que é Jeremias. Jeremias, será o nome dele? Você não sabe, foi o Tiago. Pastor Jeremias, se eu não me engano, irmão, o nome do pastor. Se eu errar, Raimundo, né? Nada a ver com Jeremias, né, irmão? Aleluia. Louvado seja Deus, né, irmão? Aleluia. É que o irmão Tiago, ele está me auxiliando, convidando uns pregadores, e às vezes eu esqueço o nome dos pregadores, mas vai ser bênção para a glória do Senhor, porque Deus está no controle, né, irmão? Aleluia. Louvado seja Deus. Então é o 7º dia da campanha, vem para o culto. Eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra para você, tá? Sexta-feira é o 2º dia da campanha de libertação. Foi tremendo sexta-feira aqui, foi uma benção, né, irmão? Com o pastor Rafael. Louvado seja, foi tremendo mesmo. Deus usou bastante o servo dele, né, irmãos? Saindo do cativeiro espiritual. Esse é o tema da campanha. Saindo do cativeiro espiritual. 2º dia da campanha, sexta-feira. Então, irmão, nós estamos aqui para adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Estamos nos esforçando, né, irmão, para fazer o nosso melhor. Vem para a igreja, irmão, na semana. Às vezes é difícil, mas chega nem que for atrasado, não tem problema não, irmão. Não tem problema. Se você chegar na palavra, vai ser bênção para você. Tenho certeza absoluta. Ah, pastor, só consigo chegar aqui 8 horas. Não tem problema, irmão. Chega 8 horas. Louvado seja Deus. Receba a palavra, né, irmão? Louvado seja, receba a palavra que vem do céu sobre a sua vida. Importante é você vir, em nome de Jesus, né, irmão? Glórias a Deus. Então, vamos nos esforçar a cada dia mais para buscar o Senhor. Convidar as pessoas para estar vindo para a igreja, irmão. Cada um de nós pode se esforçar para chamar mais um, mais outro, né, irmão? E é assim que as pessoas vêm para a igreja, se nós chamar. Se nós não chamar, aleluia. E orar, né, por elas, né? E orar para Deus tirar o impedimento. Porque às vezes tem um impedimento para a pessoa vir para a igreja. Mas aí nós ora e o Senhor faz a obra, né, irmão? Abra sua mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou, Pai querido, na Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Aleluia. Pai querido, muito obrigado. Ao irmos para nossa casa, nos livra do acidente, do homem sanguinário e de toda e qualquer tipo de seta maligna. Vai na nossa frente, Senhor, frustrando todos os planos do adversário, Pai, por antecipação, em nome de Jesus. Diga amém. Repete comigo. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja em nós, hoje e sempre,
A igreja diz amém. Aplaude o Senhor Jesus e cumprimenta com a paz do Senhor.